Descobertas recentes revelam pistas sobre as origens da Bíblia. A fé de mais de 2 milhões de cristãos em todo o mundo baseia-se no Novo Testamento, uma das obras escritas mais influentes da história. Portanto, cada nova descoberta sobre o texto tem o potencial de causar um grande rebuliço. Grigori Kessel, pesquisador da Academia Austríaca de Ciências, deve ter pensado o mesmo quando descobriu uma tradução do Novo Testamento de 1750 anos, uma das mais antigas traduções conhecidas. O especialista em história medieval usou fotografia ultravioleta para descobrir o texto em uma imagem digital do manuscrito mantida na Biblioteca do Vaticano. As diferenças são claras, algumas frases e palavras indicam uma tradução mais antiga, relata Kessel. Segundo ele, o fragmento recém-descoberto pode ter sido escrito em uma área da Pérsia, hoje localizada no norte do Iraque. A religião oficial do Império Persa era o zoroastrismo, uma fé monoteísta indo-iraniana, enquanto o cristianismo era uma religião minoritária cujos adeptos eram parcialmente tolerados e parcialmente perseguidos, sendo que o cristianismo siríaco é a religião dominante no Oriente Médio. Os manuscritos antigos eram datados através de um processo importante para entender quem os copiou, quando e onde foram copiados. Por exemplo, os materiais com os quais foram produzidos podem dizer muito sobre a data do texto. O papiro é feito de uma planta egípcia de mesmo nome e era usado principalmente antes do século III. Posteriormente, foi substituído por papel pergaminho e pergaminho feito de peles de animais, de melhor qualidade e mais duráveis. É por isso que existem mais documentos bíblicos do século IV em diante. Outra pista útil é o tipo de caligrafia, que muitas vezes varia, mesmo de uma geração para outra. Os paleógrafos são especialistas em caligrafia histórica e têm uma compreensão muito sutil de como era escrita em um determinado período, o que lhes permite determinar uma data aproximada. Observando esses indicadores, os cientistas conseguiram datar e localizar os manuscritos bíblicos mais antigos conhecidos. São textos do Antigo Testamento que antecedem a tradução descoberta por Kessel em vários séculos. Os textos que compõem o Antigo Testamento, conhecido como Antigo Testamento no cânone cristão, são a base para as três principais religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Os textos mais antigos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico e aramaico, disse Christoph Marx, especialista em cristianismo antigo na Universidade Humboldt de Berlim e vice-presidente da Academia de Ciências de Berlim e Brandemburgo. Século AC. Eles foram descobertos no sítio arqueológico de Qura, na região do Mar Morto, perto de Jerusalém. Esses documentos foram escritos em papiro com o máximo cuidado por escribas especializados em manuscritos porque acreditavam que os textos eram sagrados, explica Marx. Os documentos foram copiados por escribas judeus no Scriptorum, espaço exclusivo onde eram produzidos os manuscritos. Em Qura, apenas aqueles considerados puros tinham permissão para manusear os manuscritos, mantinham uma higiene impecável e lavavam as mãos com frequência. O Antigo Testamento não foi considerado parte da Bíblia até o apóstolo Paulo em 565 DC. A segunda parte, incluindo os ensinamentos de Jesus, foi compilada no início do final do primeiro século e acabou ficando conhecida como Novo Testamento. As origens do Novo Testamento. De acordo com Marx, os evangelhos do Novo Testamento foram escritos por volta de 70 DC. Os manuscritos mais antigos conhecidos encontrados no Egito moderno foram copiados em papiro na primeira metade do século II. Comparado com outros textos antigos, esta é uma herança muito antiga. Por exemplo, o manuscrito mais antigo dos Ensinamentos de Platão foi escrito alguns séculos após sua morte, em 348 a 347 AC. Esses manuscritos bíblicos estavam originalmente em grego, que era a língua dominante na parte oriental do Império Romano, detalha Marx. Como os já mencionados textos do Velho Testamento, esses provavelmente foram copiados em scriptoria, e reproduzidos em todo o Império. A mais antiga versão completa do Novo Testamento, o Codex Sinaiticus ou Bíblia do Sinai, é datada do ano 400, segundo Marx. É um dos 3 códices remanescentes, que originalmente continham toda a Bíblia em grego. Os outros 2, Codex Vaticanus e Codex Alexandrinus, são do mesmo período. Esses códices são uma parte significativa da história da Bíblia. Kessel e Marx são apenas 2 dos muitos acadêmicos do mundo que dedicam parte de sua vida profissional a desvendar os secretos desse livro tão influente. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para nos ajudar.